Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Aulas com Filatelia. Projeto. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje o nosso tema é sobre os 166 anos do Instituto Benjamin Constant. É um instituto muito reconhecido nacionalmente. E a filatelia também, já desde há muito tempo, reserva, esse tema nessa arte da filatelia. E nós vamos apresentar aqui uma emissão filatélica e vai falar sobre ela o nosso convidado, que é filatelista, também numismata, Adriel França, lá diretamente de Manaus, no estado do Amazonas, que já está aqui no estúdio conosco. E aí, Adriel, tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus, Deus, essa pandemia aí, mas a gente vai levando. Legal. Fora isso, está tudo bem. Legal, Adriel. Adriel França, muito obrigado, Adriel, pela sua participação mais uma vez, brilhantando aqui o nosso programa sobre filatelia, sobre educação e cultura. E esse tema, o Adriel, que é um estudioso também sobre a filatelia, vai falar um pouco da história também dessa parte do Instituto, no estado do Amazonas, em Manaus. Enfim, nós convidamos também a professora Nadia Machado, que já participou aqui conosco de outras programações. Ela agradeceu o convite, muito, mas infelizmente ela está muito atarefada com a programação dos 166 anos do Instituto Benjamin Constant, onde vai ter uma live às 15 horas. Já convido aqui todos e todas para assistir, no horário de Brasília, às 15 horas, pelo youtube.com/C/Instituto Benjamin Constant. É muito fácil, lá no YouTube você basta digitar Instituto Benjamin Constant, e ao vivo, às 15 horas, vai ter uma live muito bacana, vai ter, inclusive, você pode participar com audiodescrição, sem audiodescrição. Se você entrar na página do IBC, vai ter lá o anúncio que eu estou vendo aqui agora no meu PC, a programação. É muito fácil acessar, Tem o problema do distanciamento aí, pelo combate à pandemia, do Covid-19, que impede, as tradicionais atividades, presenciais, mas vai ser, de fato, muito bacana essa transmissão sobre os 166 anos do Instituto Benjamin Constant. Mas, indo direto para o tema, eu vou pedir ao jornalista Antônio Figueiredo que faça aí a nossa saudação, já dando um bom dia ao nosso internauta, ao nosso ouvinte, Apresentar também o nosso grande camarada Antônio Figueiredo. Bom dia, Antônio, tudo bem? Muito bom dia, Heitor Fernandes, ao seu convidado, Adriel, aos internautas e ouvintes. Um excelente programa, Heitor. Obrigado, Antônio. Já pedi você, por gentileza, Antônio, colocar na imagem aqui aquela emissão filatérica, de uma quadra de selos. Tá aí, para os nossos ouvintes internautas conhecerem. É uma quadra de selos que marcou o centenário da educação do cego no Brasil. É do ano de 1954. Eu não era nascido, Adriel muito menos, mas nós temos aí reconhecimento histórico, para apresentar essa brilhante emissão filatélica e a história que envolve aí a educação do cego do Brasil, o Instituto Benjamin Constant, que é muito interessante todos os ouvintes internautas conhecerem. Então, eu vou passar a palavra ao nosso convidado, Adriel França, para fazer a sua exposição. Adriel, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado, amigo. Bom dia, primeiramente, a você, ao nosso amigo Antônio, a todos que estão nos ouvindo. Bom, primeiro vamos dizer quem é Benjamin Constant, Quem foi essa personalidade que saiu do selo, quem é ele que dá nome a essa instituição, Bom, a gente pode caracterizar, enfatizar, perdão, o Benjamin Constant como um dos consolidadores da República, um dos criadores da República que a gente vive hoje.
O Benjamin Constant, seu nome completo é Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né? Nascido em Niterói, em 1836, né? E faleceu no Rio em 1891, no mesmo ano que promulgaram a primeira Constituição Republicana, né? Em janeiro de 1891. O Benjamin, ele é uma figura emblemática na consolidação da República. Olha, ele está ali naquele meio dos militares, com Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, o Quintino Bocaiúva, e entre outros, né? Sim. Então, já era um militar, já de carreira, participou da Guerra do Paraguai, né? Já era professor na Real Instituição para os Meninos Cegos, né? Que é o que dá origem ao Instituto Benjamin Constant, ao instituto que leva o seu nome. Um professor de matemática e ciências naturais, né? Que por muitos anos foi professor dessa instituição, né? Mas como é que começa a instituição? Já demos essa abertura sobre quem foi Benjamin Constant. Como é que nasce isso? Como é que surge essa ideia de criar um instituto para pessoas com deficiência visual? Bom, por causa de uma pessoa que é implementado no Brasil e é dado como patrono da educação aos cegos no Brasil, é o José Álvares de Azevedo. Não confundir com o poeta Álvares de Azevedo. Eu já fiz essa confusão, inclusive, Adriel. Porque tem o poeta, que faleceu bem jovem, e tem o José Álvares de Azevedo, que também faleceu jovem, mas não é a mesma pessoa. Só o mesmo verdade. O José Álvares de Azevedo era cego, né, de nascença, e ele estudou no Imperial Colégio para Meninos Cegos de Paris, né? Estudou 6 anos lá e ele volta para o Brasil com essa ideia de querer começar a implementar o estudo para pessoas com deficiências visuais aqui no nosso país, né? Naquela época, né, no Império do Brasil. Então, ele, com a ajuda de um outro médico francês, né, o José Francisco Xavier Sigaud, eu acho que é assim que se pronuncia, Sigaud, ele conversa com Dom Pedro para criar um colégio que vá abranger pessoas também que não enxergam, né? E aí nasce essa conversa em 1850 e tal, isso já em 1850, já começa a se pensar como é que isso funcionaria, como é que isso seria, né? Quem administraria, onde seria. Então, em 1854, o negócio nasce de vez, né? Por um decreto do próprio Dom Pedro II, né? O decreto 1428, de 12 de setembro. Perfeito. Esse decreto cria, de fato, o Instituto Imperial para Meninos Cegos. Só que a sua inauguração é efetivada, acontece no dia 17 de setembro, que é hoje, né? E é hoje que comemoramos o aniversário da instituição. E essa instituição foi um grande passo na educação brasileira, por ser inclusiva, né? O sistema Braille também, que tem selo sobre o sistema Braille, o primeiro selo desse, se não me engano, do mundo, com esse tema Braille, foi brasileiro. E é um grande passo para a evolução da educação no Brasil, no Brasil, por ser uma educação inclusiva e que gera frutos até hoje, né? É isso que é interessante dessa instituição. Sem dúvida. E eu acho que um dos seus principais diretores foi o Benjamin Constant, por ter permanecido por muito tempo. Mas, né, por que dar esse nome a ele? E por que tem um Instituto Benjamin Constant no Amazonas que não é ligado a ele? Não é ligado ao Instituto Benjamin Constant do Rio, né? Mas isso é uma conversa para um outro momento.
Isso, essa parte a gente vai deixar para daqui a pouco você falar sobre ela, Adriel. Já queria aqui apresentar e agradecer, Adriel, a presença da professora Nadir Machado, né, que é a nossa convidada, ela que está muito atarefada hoje, fez um esforço para participar aqui conosco. Já agradeço, professora Nadir, pela Bom sua... dia. Bom Bom dia. dia. Nadir Machado, vou te apresentar o Adriel França, que é também filatelista, um estudioso lá do estado do Amazonas. Ele é muito jovem, né? Eu tenho muito orgulho de Sim. apresentar ele aqui no nosso programa. Adriel, fala para a professora Nadir Machado qual é a sua idade. 18. 18 Ai, anos. meu Deus, é uma criança. Nada, ele é Saudade um dos meus jovem. 18. Oh, nem fala, professora Nadir, nem fala. Adriel é um orgulho para nós aqui do campo da filatelia, Obrigado. né? Ele é muito estudioso nessa parte, numismata também, e ele se dedicou aqui a estudar, né, o Benjamin Constant, iniciou aqui a sua apresentação, né? E eu falei que você também ia entrar no programa com muita dificuldade para fazer essa apresentação também, né? E falar dos 166 anos do Instituto Benjamin Constant, né, que se completa hoje, né? Hoje eu já apresentei aqui a live que vai ter às 15 horas, né? Nós já anunciamos aqui também o link, né, para acesso, mas gostaria que você falasse para nós aqui, né, já pedindo licença ao Adriel, que vai retornar daqui a pouco, para falar dessa festividade que hoje marca os 166 anos do Instituto Benjamin Constant. A palavra é sua, professora Nadir. Pois não, gente. Bom dia, primeiramente, agradecendo o convite. O Benjamin Constant completa hoje 166 anos de luta, né, pela emancipação da pessoa cega e com bastão. Momento de festa, não podia deixar de ter essa festa, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de distanciamento Sim. social. Então, vamos fazer essa live com muita alegria, né? Essa comemoração constará das falas, né, claro, dos representantes do MEC, do nosso diretor, teremos a participação do coral, que fizemos um vídeo com eles, certeza a solenidade com o hino nacional. Eu estou trabalhando agora aqui na aula de descrição das imagens do hino, porque durante o hino a gente não pode falar, isso é dentro da cerimônia, então eu vou fazer a descrição das imagens antes do hino, né, para que as pessoas cegas saibam o que está se passando, né, durante o hino. E aí teremos a fala dos atletas, esse coral que gravou, os atletas também gravaram, porque é um motivo de muita alegria para as pessoas que passaram tudo poder comemorar 166 anos. Né? É uma escola que luta pela dignidade da pessoa cega e com baixa visão. Sem dúvida. Professora Nadir Machado, a filatelia já fez várias emissões filatélicas, né, voltadas para o Benjamin Constant, e também nós mostramos aqui no início, vou pedir ao jornalista Antônio Figueiredo que mostre novamente para você conhecer, caso você ainda não conheça, dessa emissão ali. Ah, que legal, que bacana que você tem. Sim, eu tenho. Eu, Luiz Braga, tenho essa. Isso, foi em 1954, foi o centenário da educação do cego no Brasil, do qual o Adriel já discorria aqui sobre esse tema. E o Adriel falava para nós, professora, de uma instituição também em Manaus, né? Também tem uma instituição voltada para o Benjamin. Ele estava aqui apresentando, vou pedir novamente que faça a apresentação para complementar. Eu novamente volto a falar para você, ok, Nadir? Ok, obrigada. Adriel, você estava falando disso tudo quando eu interrompi para apresentar a professora Nadir Machado. Pode continuar, por favor. Bom, o Instituto Benjamin Constant do Amazonas, ele também é voltado para a educação, mas não a educação de deficientes visuais, a educação de forma geral. Né? Sim. Ele, digamos que Instituto Benjamin Constant seja para uma preservação histórica do local, do que já funcionou lá antes. Né? Primeiro que o Instituto daqui nasce em 1884, né, como um asilo orfanológico para meninas. Né? Vale salientar isso, para meninas. Então, criado pelo Teodoreto Souza,
E esse asilo orfanológico funcionava como uma escola, como um internato mesmo, né? Criado em 2 de junho de 1884. E lá, depois de uma reformulação, em 1886, funciona uma escola normal feminina e o orfanato no mesmo prédio, né? Uhum. Com o aumento, o crescimento da escola, né? Teve que se mudar do prédio onde funcionava, no centro da cidade, próximo onde nasceu a província, né? Na famosa Rua da Instalação, que é uma rua centenária também em Manaus. E em 1888 ele muda para um palacete, o palacete do Barão de São Leonardo. O Barão de São Leonardo era o Leonardo Ferreira Marques. Esse palacete comprado pelo Estado, né? Comprado, e foi instalada a escola e o orfanato, né? Nesse mesmo palacete, onde hoje ainda está o Instituto, funcionou também o Museu Botânico, tendo seu primeiro diretor, o João Barbosa Rodrigues, né, que pessoalmente passava as informações do que ele conseguia de novo, de espécies, de animais, plantas e demais objetos, para o próprio Dom Pedro II, né, que foi o criador do Instituto Benjamin Constant do Rio. Sim. Até nesse momento, esse local não funcionava como Benjamin Constant, mas asilo orfanológico Elisa Souto. Elisa Souto era a esposa do presidente da província, Teodoreto Souto. Gostaria de dizer aqui que um dos nossos associados, né, do Clube Filatélico do Amazonas, o senhor Antônio José Souto Loureiro, escritor, historiador, filatelista e numismata também, é parente deste ilustre, né? Olha. E também, inclusive, foi um dos responsáveis na libertação dos escravos no Amazonas. Então, já é a história e mais história e história. Legal. O bom da história é isso, né? Que tá puxando história. É muito bom. Uma puxa a outra, é verdade. Exatamente. Professora, eu gostaria que você comentasse, fica à vontade de comentar também essa abordagem do Adriel França, e depois falasse novamente da programação, né, da festividade de hoje, né? Eu li aqui no site do IBC que tem publicações também, vai ter também um casal que vai discursar na cerimônia. Fica à vontade para apresentar o conjunto. Pois não. Então, por que o Benjamin Constant é uma escola assim, tão reverenciada, tão importante, né? Porque eu não sei se o Ariel já comentou como surgiu, né, a ideia do Instituto Benjamin Constant. Surgiu de um jovem também, os jovens, né? Aquela época, um jovem pensando no coletivo, né? Um jovem cego, José Álvares de Azevedo. Eu não sei se o Ariel comentou sobre isso. Comentou sim. Que foi o primeiro professor cego, né, do Brasil. E através dele, chegou até o Dom Pedro, porque ele deu aula para a filha do Xavier II, doutor do médico da corte, e através desse médico conseguiu chegar em Dom Pedro, e Dom Pedro, essa pessoa maravilhosa, que eu gostaria que ele vivesse nesses tempos, né? Acho que a educação e o Brasil seriam outros, não é verdade? Uma pessoa muito sensível, não é? Nossa, não tenho palavras para descrever Dom Pedro II. E então ele, com a sensibilidade dele, criou, né? Autorizou e doou o terreno, e hoje é o Instituto Benjamin Constant. O Instituto Constant começa no centro, no bairro da Gamboa, né, em 17 de setembro. José Álvares de Azevedo, ele morre 6 meses antes, né, da inauguração do Instituto. Ele morre em 7 de março e o Instituto é inaugurado na Gamboa em 17 de setembro. Ele morre aos 20 anos.
e morreu muito novinho, né? Jovem. Muito jovem, muito jovem. E deixou essa herança. Felizmente, né, nós podemos dizer que a pessoa, ele realmente o precursor da educação de cegos aqui no Brasil. Se não fosse ele, talvez outra pessoa seria, talvez, né? Mas ele, jovem, essa luta, que a gente pode dizer, para a educação das pessoas com deficiência visual aqui no Brasil. Então, o Instituto Benjamin Constant nasce com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Depois, né, acontece, ele da Gamboa e vai para a Praça Ação, onde é o centro do Rio de Janeiro aqui, da República hoje, no Campo de Santana, e ele passa a chamar Instituto Nacional dos Cegos. Diferente do que acontece no Instituto Benjamin Constant, que acontecia, aí em Manaus, né? O nosso Instituto Benjamin Constant aqui, ele recebe o nome de Instituto para os Meninos Cegos. Então, aí era uma instituição, orfanato para meninas. Isso. E aqui o Instituto Benjamin Constant, um instituto voltado à educação de meninos. Naquela época a mulher não tinha chance, né? Coitada das mulheres. Lutamos muito para termos chance. Pois é. Então, não é verdade? E verdade. Depois é que o instituto passa para a sede atual, né? Depois de muitos anos é que passa, quando aumenta muito o número de alunos, tem que se fazer uma nova instituição e Dom Pedro, aquele terreno instruído lá na Urca, o Instituto Benjamin Constant, na Antiga da Saudade, em 26 de fevereiro de 1891. Tá? Sim. E aí muda-se uma instituição para o Instituto Benjamin Constant, em homenagem ao Benjamin Constant, que foi diretor da instituição durante 20 anos, eu acho, mais ou menos isso. Perfeito. Mais alguma coisa? Na programação, você discorreu um pouco da programação, como vai ser ao longo do ok. dia. Deixa eu só entrar aqui rapidinho para falar, tá? Ok. Só um minutinho aqui. Enquanto você entra, eu queria perguntar ao Adriel, ele que também é numismata, né? Se tem alguma referência também da numismática, aproveitando aqui o intervalo. Agora o senhor me pegou. Se tem... A gente não combinou, né, Adriel? Mas com certeza tem sim, tem, se não me engano, moedas, acho que é cruzeiros, se não me engano, tem sim com a efígie dele, mas eu não tenho na minha coleção ainda. Floriano Peixoto, que é amigo dele ali envolvido, dá para dizer que tem. Sim. Mas deve ter, sim. É uma ciência irmã da filatelia, né? Então... Sim, isso. Assim, uma grande parte dos filatelistas nasce também com a numismática ali do lado, né? Sim, aí, às vezes, uma floresce mais ou a outra. Né? Às vezes, os dois fazem a mesma coisa. Sim. O que é interessante do Instituto Benjamin Constant do Amazonas é que lá, quando funcionou o Museu Botânico, né, era uma chácara, era uma fazenda, né, e foi totalmente preparado para receber o Museu Botânico. É um belíssimo museu, custeado com dinheiro vindo da Princesa Isabel, da própria Princesa Isabel, né? Também uma mulher incrível. E esse museu, tudo que tinha dentro dele, foi levado também para o Jardim Botânico do Rio, né? Quando o museu foi extinto com a proclamação da República. Infelizmente, né? De peças de tribos indígenas, fósseis, plantas, tudo foi dissipado entre o Colégio Pedro II do Amazonas, entre o atual INPA, hoje, do Amazonas, e o Jardim Botânico, né? Bom, quando teve a proclamação da República, o primeiro governador republicano, Augusto Chimino Leroy, ele acaba com o museu, né? Por isso ocorre essa dissipação do seu acervo, né? E o Instituto fica largado, fica esquecido.
perdão, ainda não era chamado de instituto, mas sim escola normal. Já mista, meninos e meninas. Né? Passa por uma reestruturação quando chega o governo do Eduardo Ribeiro, né? Que acaba extinguindo o orfanato que ainda estava funcionando, né? E devido ao Benjamin Constant ter sido ministro da instrução pública, ele coloca o nome Instituto Benjamin Constant, né? Que leva hoje o nome figurativo, atualmente. E assim permanece por longos anos funcionando como uma escola normal sem o orfanato, né? Então, já nos anos de 2000, o colégio ele é extinto, ele sai do prédio onde funcionava, o prédio histórico, né, o Palacete, e lá vira um centro de informática. Centro de Informática Benjamin Constant. E isso em 1998, perdão. O colégio, quando sai de lá, é extinto em 2003, né? Desativado em 2003. No ano seguinte, em 2004, vira Centro de Educação de Tecnologia do Amazonas, o CETAM, que existe e funciona até hoje no mesmo local. A sua sede é onde é o prédio histórico, na Rua Ferreira Pena, no centro de Manaus, ao lado da nossa Academia de Letras, nossa querida Academia de Letras. E o CETAM promove cursos das mais variadas formas, música, é de tecnologia, mas também tem outras áreas. Não só para jovens, mas também para idosos. E com esse crescimento, com o sucesso que os cursos do CETAM, ele ganhou outras sedes na cidade, né, abrangendo outras áreas, ganhando novos rumos, né? E o prédio está lá, tem um belo jardim, não sei se o nosso amigo Antônio consegue colocar uma imagem do prédio da internet na live, mas tem um belo jardim na frente do instituto, do prédio, e esse jardim é os remanescentes do Museu Botânico, né? É o que sobrou, digamos assim, do Museu Botânico. E é um prédio de dois pavimentos, é muito lindo. Eu fiz uma visita lá há um tempo atrás e a fachada é um prédio imponente, grande, com cores amarelas e azuis. É incrível aquele local, é um local que te traz paz. Ao lado dele funciona o Instituto de Educação do Amazonas, que é um colégio, né? E nesse colégio era para ter sido um palácio do governo, só que a obra estava ficando muito cara, então eles decidiram dinamitar o colégio. Caramba! Sim. Detonaram o colégio, literalmente. Não, perdão, não era colégio ainda, a estrutura do palácio, que depois virou colégio. Quando o instituto estava funcionando como escola, ele era cuidado por freiras. Freiras cuidavam dele. E é engraçado que quando dinamitaram o colégio, um pedaço da estrutura dinamitada voou para o outro lado e caiu próximo a uma freira. Não lembro se ela morreu ou mesmo? se ela sobreviveu. Caramba. Isso é O documentado. Antônio parece que achou algumas imagens aí. São essas imagens? Não, é Instituto Benjamin Constant Amazonas. Esse é o do Rio. Esse é do Rio, tem várias imagens aqui. Mas a gente, enquanto pesquisa, eu vou passar novamente a palavra para a professora Nadir, para ver ela apresentar para nós a programação da festividade de hoje, né? Professora Nadir. Oi, pois não. Você já tem a programação do aniversário para nos apresentar? Sim, consegui achar aqui. Legal. Bom, nós teremos, além da solenidade, né, o lançamento do livro Conectando Conhecimentos, da professora, artigos dos professores, né, do Instituto. Teremos a apresentação ativa da 5ª apostila coleção Caminhos e Saberes, onde vai ter o lançamento da autoria do professor Tiago Ribeiro,
transcrição e impressão Braille no programa Braille Fácil, atuação esportiva, aquilo que eu já falei vocês, dos atletas, uma singela homenagem ao Benjamin Constant. Esses atletas, eles tiveram os nomes gravados na Calçada da Fama, né, na Cidade das Artes Marciais, aqui no Rio de Janeiro. São o atleta Williams e a Carla Cardoso. Eles são campeões, né, paralímpicos. E aquilo que eu já tinha falado da apresentação, o vídeo, né, da apresentação do grupo vocal, a transmissão do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, ao IBC, do IBC de hoje, 166 anos de história, que é a apresentação do nosso diretor-geral, tá? Legal. Professora, a gente sabe que, para além da filatelia, da numismática, né, o Benjamin Constant sempre foi lembrado, né, também nome de rua, nome de cidade. Em Manaus, né, parece que tem um município Benjamin Constant, Adriel, você pode confirmar? Sim, tem um município. Isso. Município de 1892. Perfeito. Então, aqui no Rio, me parece que está fechada para restauração a Casa Museu Benjamin Constant em Santa Teresa, não é isso, professora? Sim, tá fechada exatamente. Para restauração ainda? Ainda está fechada. Desde a sua criação, a Casa Benjamin Constant sempre foi dirigida por mulheres, não é isso? É isso, exatamente, exatamente. É uma casa belíssima, muita história que tem ali, sabe? Então, nós sempre íamos nos visitar. Muito interessante o local. Santa Teresa é um bairro muito aprazível, muito gostoso, né? Muito. E a casa de Benjamin Constant é maravilhosa. Eu acho que ele encontrou aí do Instituto Benjamin Constant lá de Manaus, né? Esse mesmo. Que construção bonita, né? Todas as fotos tiradas desse prédio são poucas que têm uma visão ampla, porque com as mudanças na cidade, todo o terreno que estava nivelado com o prédio foi transformado em avenida, foi cavado. Então, é uma estrutura que fica bem elevada. Antes de você entrar, você passa por um portão de ferro, se não me engano, importados da Inglaterra, muito bonitos, com um brasão do estado, e é uma coisa belíssima. E dentro desse prédio, os móveis, as figuras, tudo de época, tudo da época do orfanato, lá de 1880. Se não me engano, a biblioteca... Quando for a Manaus, vou conhecer. Opa, eu também. Será muito o Adriel vai te cironear, né? É isso, Ariel, olha lá, hein? Olha a resposta. Adriel, desculpe. Não, olha a responsabilidade, hein? Isso aí. Pois é, ao lado direito da foto, está a poucos metros a Academia de Letras, né? E muitos integrantes dela chegaram a estudar no Benjamin Constant quando era colégio, né? Os senhores hoje que compõem a academia, né? O terreno da Academia de Letras fazia parte do Benjamin Constant e tanto este prédio como a Academia de Letras foi tudo criado no tempo áureo da borracha, né? Então, as construções, tudo dinheiro da borracha, né? É uma coisa impressionante. Essa rua é cheia de prédios históricos, cheia de casas centenárias, e é um lugar bem aconchegante, é um fim de tarde, assim, mas se você tiver acompanhado, porque fica um pouco perigoso. Fica no centro de Manaus? Fica no centro de Manaus. Quando eu e a professora Nadir for, a gente vai em sua companhia, a gente vai estar seguro, com certeza. Com certeza. Professora, você falava da escadaria. Sim. Depois você continua a apresentação, tá, Ariel? Eu fiquei aqui curioso com a Casa Museu Benjamin Constant, porque a professora descrevia ela aqui, né, como um local muito bonito, realmente, e está fechado para restauração há quanto tempo, professora? Você tem conhecimento? Olha, não sei te precisar, não. Precisar, não. Mas já tem algum tempo, sim. Com a questão de falta de dinheiro, né? Desse governo, para tudo que se diz de cultura, vamos colocar assim bem
bem pontual, não é? Verdade. Dinheiro para outras coisas, mas não aparece para outra. E é muito difícil, né, a gente viver assim, sem referências, né? Você acaba perdendo todas as referências. Eu não sei te precisar quanto tempo, não. Seguramente que ter mais de 2 anos, tá? Caramba. Lamentavelmente. Eu vi nas minhas pesquisas aqui que tem um acervo bem rico, né? Acervo, além do museológico, tem o acervo histórico, biblioteca, fotografias, né? Fotografias, tudo referente à vida de Benjamin Constant. É um lugar bonito, é uma casa muito bonita, dá vontade de morar lá. E eu sou apaixonada por Benjamin Constant. Né? Então, quem não é do Rio... Figura. Quem não é do Rio e quer conhecer, quando vier ao Rio e a casa, né, foi definitivamente restaurada, tá aí mais uma dica para conhecer. Fica ali em bairro Santa Teresa, um bairro Santa Teresa. Acessível, delicioso, um clima agradável, né, muito tranquilo, muito bacana de conhecer. Então, Ariel, quando vier ao Rio, a gente vai fazer esse intercâmbio aqui. Você nos apresenta. Ariel vai ao Instituto Benjamin Constant, que vale a pena conhecer, e conhecer a Casa Benjamin Constant, o Museu Casa Benjamin Constant. Né, Ariel? Legal. Sim, claro. Adriel, você está falando, eu te interrompi, da fachada aí do prédio, né, que o Antônio Figueiredo mostrou, você conhece com mais detalhes, diga aí. Dessa escadaria tem uma vista belíssima no horizonte, porque ao pôr do sol tem aquele jogo de cores das árvores, porque a rua abaixo é uma árvore é uma avenida bem arborizada, e a cúpula do Teatro Amazonas deixa assim uma visão incrível do lugar, sabe? Você tem, nessa parte abaixo nos jardins tem umas cadeiras, o pessoal permite que você sente, converse, é uma coisa bem legal, um lugar bem aconchegante. É engraçado que no Brasil tem vários lugares que são casas-museu, né? Casa Museu Benjamin Constant, do Santos Dumont, Rui Barbosa, e aqui no Amazonas nós temos a Casa Museu Eduardo Ribeiro, criador do Instituto, né? Lá tem algumas charretes da época. E voltando um pouco ao assunto da filatelia, eu creio que deva ter no acervo do Museu Casa Benjamin Constant as cartas que ele trocava na época da Guerra do Paraguai. Ele foi para a Guerra do Paraguai e, ao que me consta, ele trocava muitas cartas com a esposa e com o sogro dele, que, se não me falha a memória, foi diretor do Benjamin Constant. Com certeza tem sim. O sogro de Benjamin Constant? Isso. Que você diz? Isso, não estou lembrado o nome dele agora. Sim, as cartas também constam do acervo. Sim, essas cartas o interessante o tempo que devia para chegar até a esposa dela, né? Os selos, o carimbo, o percurso, como o carteiro ia deixar, como é que funcionava, né? Vale a pena a gente ficar pensando, imaginando como é que funcionava esse sistema naquela época, em tempos tão precários, né? E com certeza a caligrafia dele devia ser incrível também, conversando com a esposa, e cá entre nós ele criticava o Duque de Caxias nas cartas. Tinha uma rixa ali, né? Sim, uma rixa, tinha sim. O Duque de Caxias nas cartas. E como é que foi esse percurso para chegar as cartas até a esposa dele? Como é que ele conseguia escrever todo o processo, sabe? São peças, digamos, vamos dizer, peças pré-filatélicas, ou bilhetes postais, né? E muito bonitas, com certeza muito bonitas. Sem dúvida. E que valem a pena, devem ser vistas no Museu Casa Benjamin Constant. Muito boa dica, Adriel. Tem também um livro chamado Cartas da Guerra, Benjamin Constant na Guerra do Paraguai, do IFAM. É isso mesmo.
É um livro de 220 páginas, do Renato Lemos. Tem mais de 20 anos esse livro, mas é muito... Eu não conheço, né? Eu conheço só de pesquisa. Tenho vontade de conhecer exatamente, porque me interessa muito esse livro sobre cartas, como você também é filatelista. Né? A gente preserva muito essa história também através das cartas. Né? Muito bem lembrado, muito boa dica. Muito bom. Professora Nadir, eu sei que você está muito atarefada, né? Está correria para a apresentação. Eu não vou muito tomar o seu tempo, eu já quero agradecer muito a sua disponibilidade. Só vou falar para o Daniel o nome do sogro de Benjamin Constant, que foi diretor, Cláudio Luiz da Costa, Adriel, desculpa, Cláudio Luiz da Costa, foi diretor também, é o Constant. Eu peço desculpas porque eu não falei que na live terá o lançamento do projeto, do portal Projeto Memória IBC, tá? Onde vocês vão poder encontrar todas as informações. Foi aqui que eu pesquisei. E aí, criei aqui o nome do sogro de Benjamin Constant, Cláudio da Costa, que foi o segundo diretor do Instituto Benjamin Constant. Que bacana. Eu não vou poder assistir ao vivo a live, mas eu vou assistir a gravação depois, com certeza, né? A página vai nos disponibilizar. Né? Eu vou estar em outro compromisso, estou numa luta em defesa dos Correios também como empresa pública. Todos estamos. Todos estamos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Né? Essa empresa tricentenária, 357 anos, né? A gente não pode deixar esse patrimônio esvair, porque já está sendo muito sucateado, infelizmente. Eu sou carteiro também de profissão, né? Hoje não mais. Trabalho nessa empresa já há 37 anos, né? Defendo ela como empresa pública, estatal, de boa qualidade no serviço prestado à população. Concordo com a população quando reclama, quando o serviço não é bem prestado, mas a gente tem que saber os motivos, né, que levam o serviço a não ser bem prestado. Né? Então, nós estamos aí em defesa de todas as instituições públicas, em defesa dos servidores públicos, contra, inclusive, essa reforma administrativa anunciada. Mas esse é um capítulo à parte, a gente vai pular. Eu queria, professora Nadir, que você já fizesse as suas saudações finais, já te agradecendo muito pela sua disponibilidade, eu sei que a correria é grande, né? Queria que você mandasse uma mensagem para todo mundo assistir a programação da live daqui a pouco, às 15 horas. Fica à vontade nas suas saudações finais. Gente, eu convido a todos que puderem assistir essa comemoração dos 166 instituição que luta pela cidadania, emancipação das pessoas cegas e com baixa visão, surdo-cegas, que nós atendemos surdo-cegos também, que é uma população muitas vezes esquecida, né? E nós estamos nessa luta. O Instituto Benjamin Constant é uma instituição renomada, é a primeira instituição para cegos da América Latina. Então, vamos lá pelos espaços públicos, pela educação pública de qualidade. O Instituto Benjamin está aí provando há 166 anos que a educação pública é e sempre será de qualidade. Então, todos para participar dessa live, homenageando cada um de sua forma, de suas casas, né? Essa instituição secular. Com certeza. Muito obrigado, professora Nadir, pela sua participação. Continue aqui na escuta com a gente, né? A gente vai seguir aqui nossa programação da Web Rádio Censura Livre. Ela está à sua disposição. Quando quiser aqui utilizar o espaço, pode ficar muito bem à vontade para fazer contato conosco, ok? Tá, ok. Muito obrigada, Heitor. Obrigada, Adriel. Um prazer em conhecer esse menino aí com tanta sabedoria, né? Estudioso. Parabéns, Adriel, pelos seus conhecimentos, pela sua oratória aí. Muito bom, hein? Você tem grande cultura aí pela frente. Estou muito feliz. Excelente. Bom abraço. Bom dia a todos. Um abraço, professor. Muito obrigado mais uma vez. Adriel, a gente já está indo para a finalização aqui da nossa programação. Eu queria que você mandasse aí uma mensagem, né, como filatelista, numismata, estudioso que você é, sobre a importância desse dia, né, do aniversário do Instituto Benjamin Constant, e mandar esse seu recado. Fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Bom, como filatelista, digo, colecionem. Colecionem selos. Busquem o estudo da filatelia. É uma arte muito gostosa de aprender, além de que
te dá uma certa paciência, você cria uma paciência, né? Digo ainda mais, colecionar selos não é para qualquer um, não é para quem quero colecionar, é para quem consegue ter paciência, tempo, gosto por história. Não é só um hobby só lucrativo que vai te traz uma satisfação enorme de mexer aqueles papéis e ver a história, o que significa, de onde vem, o valor, todo o contexto. É uma coisa muito gostosa de aprender. Como numismata, digo, colecionem também, não deixem só para receber dinheiro por dinheiro, colecionem, aprendam, estudem, saibam que o Brasil já teve mais de 6 padrões monetários diferentes, né? Busquem isso, busquem conhecimento, ver as homenagens, quem está sendo homenageado, né? Corram atrás de conhecimento, né? É como, eu vou citar isso aqui como uma piada, como disse o ET Bilu, apenas que busquem conhecimento. Então é isso, aos filatelistas amigos que estão nos ouvindo agora, filie-se a Filabras, vejam o trabalho que a Filabras está fazendo, né? Vocês vão ver que é um trabalho muito legal, é uma associação que vai te dar todo o apoio cultural, institucional, né? Visitem o nosso grupo, vejam o nosso Instagram agora, que nós temos um Instagram, né? Aos meus amigos do Amazonas, a quem estiver ouvindo também, visitem o Clube Filatélico. Não sei se eu vou estar aqui até outubro, digo numa outra entrevista, né? Mas em 11 de outubro o Clube Filatélico do Amazonas faz 51 anos e vai vir a nova diretoria aí, né? Vai vir uma nova diretoria que inclusive farei parte, né? 11 de outubro? Parabéns, você também faz parte da diretoria da Filabras, não é isso? Isso, agora faço parte da diretoria da Filabras. Adriel. Então, essa é a minha mensagem. Legal. Por último, o Antônio Figueiredo, ele costuma fazer... Ele é um flamenguista muito provocador. Vou contar um segredo aqui para nós. Muito tempo que ele não pergunta, mas ele costuma perguntar qual é o time que nossos convidados torcem, né? Você. Não é porque eu vou puxar saco de ninguém, não, mas eu sou flamenguista também. Pronto, viu? Tá puxando o saco do Antônio Figueiredo, vocês já combinaram antes, hein? Que ele costuma botar o hino do time do nosso convidado. Mas como o Flamengo tomou um sacode aí do Ceará, né, cara? Ele ficou meio recuado. Antônio Figueiredo, mais um flamenguista para a coleção, hein? Antônio Figueiredo, o nosso anúncio aí da... Uma vez Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Hoje o Antônio Figueiredo não provocou ninguém, só ganhou mais um aliado. Antônio, aquela mensagem da Web Rádio, a nossa mensagem institucional para nossos ouvintes e internautas conhecerem o projeto da Web Rádio Censura Livre, né? Nós costumamos mandar uma mensagem aqui, Adriel, uma mensagem bem básica para as pessoas conhecerem esse projeto, né? Que é um projeto alternativo, ele é voluntário, nós comunicadores não somos profissionais da rádio, não estamos aqui para ganhar dinheiro, a gente tem, inclusive, colaboradores que colaboram conosco para manter o projeto vivo, né? Então, a gente fez aqui essa programação bem cultural, bem educativa, né? Bem descontraída aqui, a gente brincou, conversou, mas é um projeto bastante sério, né? De furar o bloqueio da mídia tradicional, né? Então, por isso que nós nos colocamos como a voz da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora que produz na riqueza do nosso país e nem sempre tem voz, né? Nos espaços radiofônicos, né? Nos espaços dos meios de comunicação. Então, o Antônio vai passar aqui a nossa mensagem institucional e a gente já fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Antônio Figueiredo, é contigo. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos.
Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32956-696/0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. Legal, bacana, Antônio Figueiredo. Adriel, você falou que no dia 11 de outubro é o aniversário do Clube Filatélico do Amazonas? Vai ser um domingo, né? Vai ser um domingo, mas com certeza acho que a gente vai comemorar no sábado ou no domingo mesmo. Pronto. Olha, nós vamos ter um programa antes e um programa depois. No programa anterior vai ser o dia 8 de outubro, uma quinta-feira, que é o dia do nordestino e o dia do meu aniversário. Viu? Parabéns, meu amigo, já adiantando. Sim. Então, dia 8 nós vamos ter uma programação, dia do nordestino. A gente vai ter um flashzinho aí, você vai poder falar desse aniversário aí A gente faz um espaço para você falar do aniversário aí, anunciar o aniversário da Associação Filatélica, ok? Fica aqui já o convite. Vamos reservar um espaçozinho, embora o tema vá ser outro. E no dia 15 vai ser o dia dos professores, né? Vai ter passado já o aniversário do Clube Filatélico. A gente pode voltar a repetir e comemorar em tempo, né? Adriel, a gente está indo para a parte final do programa. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sou muito grato a você por colocar aí as suas brilhantes apresentações, sempre muito, muito bacana. A gente fica muito orgulhoso, cara, do seu conhecimento, sua dedicação para a educação e para a filatelia como um todo, tá bom? Adriel, grande abraço. Mande o nosso abraço aí para nossos amigos, da Filabras também, né? Fica sempre à vontade. Se você quiser sugerir também a programação, fica à vontade, cara. O programa aqui é nosso, tá bom? Tá bom. Muito Valeu, obrigado. Adriel. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes, internautas. Até a próxima quinta-feira, no dia... Hoje é dia 17, vai ser dia 24. No dia 24 estaremos de volta aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço, fique em casa. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.